Om Arunachala Ramana. Saudações, amadas sangas. Saudações, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que já participam e vocês que estão chegando hoje. Também damos saudações às pessoas que vão assistir este encontro de hoje mais tarde pelo YouTube. Sejam todos muito bem-vindos. Talvez a gente faça esse primeiro encontro público, deixar para os demais membros do Shri Ramana Mandir também poderem assistir e, de repente, se animarem a adentrar este campo de investigação que está sendo aberto hoje, do Dzogchen, do budismo não dual. Apesar de que seja uma abertura para um estudo budista, vocês vão ver que no nosso altar aqui ainda continua o Murti, né, a imagem consagrada de Sarasvati Ma. Então, a gente ainda hoje vai saudar aqui, vamos acender uma velhinha aqui no nosso altar, para Shri Ramana Maharishi, para Sarasvati Ma e também para Shiva Nataraja, porque já já nos chega Mahashivaratri. Tá? Então, a gente só vai acender a velhinha aqui e já começamos o estudo de hoje. Pedimos assim as bênçãos de Mãe Sarasvati para que possa derramar a sua graça e proporcionar aquela eloquência muito boa, desejável para as nossas investigações e estudos, para que possa abrir a nossa inteligência a fim de alcançarmos um bom campo, né, de entendimento, uma boa desenvoltura da nossa inteligência a fim de absorver os conhecimentos. Saudamos, reverenciamos Shiva Mahadeva, para que também o Senhor Shiva, que não deixa de ser a nossa própria consciência, possa abrir o lótus do nosso coração e encontrarmos lá os pés do nosso amado Guru, Shri Ramana Maharishi, Padam Ramana, que possa também iluminar o nosso entendimento e conduzir o nosso sadhana para o melhor proveito, que é a autorrecordação, o autorreconhecimento, a autorrevelação, a autorrealização. Muito bem, nós estamos iniciando um campo de estudo que é bastante vasto e extraordinariamente profundo. Com absoluta certeza, se a gente fosse fazer uma apresentação mais assertiva, nós teríamos que iniciar o aprendizado do Buda Dharma oficial, ou seja, os ensinamentos de Siddhartha Gautama, tentar compreender este universo que também é bastante vasto e complexo, que é o universo dos apontamentos espirituais de Siddhartha Gautama. E então, a partir desta apresentação, apresentar um outro campo de conhecimento, que é o Tantra, que também é vastíssimo, para então a gente entender o que acontece se a gente misturar o Dharma de Siddhartha Gautama, o Darshan, o ponto de vista filosófico de Gautama, o Tantra Darshan, o ponto de vista do Tantra, e mesclando o Dzogchen. Ou seja, sem exageros, eu acho que a gente precisaria de 1 ano, pelo menos, para cada uma destas tarefas. Ou seja, se a gente for falar de uma apresentação, eu não estou dizendo nem de uma apresentação profunda, sucinta. A gente ia precisar de uns 3 anos, com certeza. Porque, de fato, são campos de conhecimento muito vastos. E com isso eu já dei a dica de que o Dzogchen
é resultante da união de dois campos de conhecimento vastos, o Buda Dharma e o Tantra. E, além disso, na verdade, a gente tem um terceiro campo de conhecimento, que é a tradição chamada Bon, que é o xamanismo tibetano. É o campo de conhecimento aborígene tibetano. Olha, gente, então vocês já devem imaginar que o que vem adiante vai ser algo um pouco custoso, né? Assim, vamos ter que ter paciência e, de repente, vir tateando lentamente, de uma forma que a gente pode ir e voltar para o Dzogchen. De repente, a gente faz uma introdução, a gente aborda outro tema, pega outra escritura, e daqui a pouco a gente fala, vamos voltar para o Dzogchen? Aí a gente volta para o Dzogchen, trabalha um pouco mais esse campo de conhecimento, vai para outra escritura, e a gente vai indo e voltando. E também como uma apresentação, né, para que cada um que se sentir atraído por esse conhecimento também possa, de repente, trilhar, né, um caminho de estudos e tudo mais, já que dificilmente a gente vai conseguir abarcar todo esse cabedal, né, de textos, de escrituras que tem sobre o assunto, né? As diferentes linhagens também, abordagens, então... Especialmente também porque, quando a gente fala de um conhecimento que está associado com o conhecimento tântrico, o Tantra ele é caracterizado pelo Diksha, ou seja, pela iniciação, que geralmente, nos escritos budistas, acabam utilizando mais o termo Abhishekam, que a gente geralmente vai entender como um banho ritualístico. Então, por exemplo, vai chegar aí o Mahashivaratri, e todos os lugares, né, que tem ali um Shivanlinga, uma pedra negra fálica, que nem sempre é negra, às vezes também pode ser branca, ou de outros materiais. Dentro do Mahashivaratri, o que acontece? O Abhishekam Linga, né, vai banhar o Linga. Né? É um ritual muito belo e cheio de minúcias, de detalhes. Né? Então, a iniciação ela é chamada de Abhishekam. Por quê? Porque a iniciação promove um banho de purificação e também de consagração. Então, é bastante importante a gente deixar uma coisa bem clara aqui. Nós estamos fazendo uma apresentação. Ainda que os textos apontem para o conhecimento último, se a gente for fazer uma abordagem tradicional, nós nem estaríamos autorizados a isto, uma vez que eu não sou lama, Mohini não é lama, nós não estamos dentro de uma linhagem do budismo tântrico tibetano ou mesmo do budismo tântrico hindu, ok? Então, não digamos assim, não é desrespeitoso fazer as leituras, abordar o assunto, trazer compreensões e entendimentos. Não é desrespeitoso. No entanto, também não é uma transmissão completa. Ninguém vai poder dizer que saiu dos encontros do grupo Sadhana de estudo do Dzogchen iniciado no Dzogchen, pelo menos não formalmente. No entanto, a gente vai abrir uma portinha lateral de ressalva, deixamos a janela aberta para que possa, né, acontecer o arejamento da nossa mentalidade, porque o Dzogchen também é chamado de o caminho Niradhara Niraguru, ou seja, sem suportes e sem mestre. Então, assim, não quer dizer que você não possa ter as realizações supremas do Dzogchen, mesmo sem ter tomado uma iniciação, conhecido um lama, um professor que te instruiu, que te deu esse Abhishekam. Por quê? Porque o Abhishekam original, quem dá é a realidade. Então, estou chamando de realidade, se dentro do Vedanta a gente diria que era Parabrahman. Dentro do budismo a gente não usa tanto essas
concepções de um ser supremo, mas não quer dizer que não existam sutras que nos deem um rastro de que, calma lá, Siddhartha Gautama não era exatamente ateu. No entanto, isso ainda poderá ser visitado, estudado, analisado, se Bhagavan assim o permitir, lá em maio, quando chegar a lua cheia de Vesak. Então, a gente meio que, com a graça de Bhagavan e a permissão dele, a gente já pode deixar aqui um convite bem adiantado para Vesak de Buda, onde a gente pode trabalhar mais detidamente todos os elementos que compõem o Buda Dharma. Feita estas ressalvas, há alguns elementos que eu acredito que não podem deixar de ser considerados. O primeiro deles é a cronologia. Se a gente compreender mais ou menos dentro do tempo os eventos marcantes que nos importam conhecer previamente, antes de adentrar o Dzogchen, isso vai ajudar a nossa mente, o nosso intelecto, a se posicionar na história. Então, eu vou trazer para vocês só alguns elementos dentro de um trabalho mais extenso feito de uma cronologia da filosofia, da espiritualidade hindu. Isso foi compartilhado praticamente o segundo áudio de fundação do Shri Ramana Mandir, isso em 2018. Ok, então, o segundo áudio, a gente fez uma leitura da cronologia completa. Então, aqui eu não vou fazer essa leitura completa, porque não precisa, não é descabido, mas eu vou trazer alguns pontos importantes aqui para nossa consideração, só para contextualizarmos. 563, 483 antes de Cristo, Siddhartha Gautama, príncipe do clã dos Shakyas, do país que hoje é conhecido como Nepal, expositor de um Dharma praticado como Ashtangapada, ou seja, 8 passos, na verdade é Ashtapada, 8 passos, ou disciplina, né, em 8 passos. Sabe-se que estudou com 2 grandes gurus, Arada Kalapa e Rudraka Ramaputra, com quem aprendeu algum tipo de yoga. É um fato que Gautama teve um treinamento, digamos assim, clássico, dentro de um yoga, que poderia ser chamado prototântrico, ou seja, as dinâmicas das práticas místicas que mais tarde vão ser nomeadas como Tantra. Não há um consenso disso que eu estou dizendo, que estas práticas tinham uma característica mais tântrica. Mas uma coisa é certa, aquilo que é descrito sobre essas práticas é muito similar com um Tantra. E por que isso é importante de ser dito? Porque algumas escrituras e algumas grandes almas, uns grandes Mahatmas de dentro do contexto do budismo, falam que existia um conhecimento que Buda deu em alguns lugares e para alguns grupos de bhikkhus e bhikkhunis, de monges e monjas, que tinham uma característica esotérica, ou seja, mais fechado, mais reservado, mais secreto. Um dos maiores exemplos disso é chamado Hridaya Sutra, ou Prajnaparamita, que é o Sutra do Coração, os aforismos do coração, ou então o Sutra da Grande Perfeição de Sabedoria, que foi dado em Rajagriha, a Montanha dos Abutres. Então, assim, o que acontece é que em Rajagriha, nesse lugar onde Buda teria dado ensinamentos mais secretos, teria sido um lugar predileto, um lugar muito inóspito, uma colina, né, uma montanha, onde
existiam corpos abandonados, era um lugar assim, não é um lugar muito bonito, digamos assim. As pessoas, para se mobilizarem a ir até Aradia-Gri, a Montanha dos Abutres, elas tinham que ter trabalhado bastante o seu desapego, o seu destemor, porque não era um lugar acolhedor, florido e bonito. Era um lugar de abandono. É o Muito. ápice da equanimidade, né? Em 483, é a data oficial de composição da versão atual do Bhagavad Gita, só para a gente ver que já existia uma proximidade na produção. E, dentro da Bhagavad Gita, nós temos os fundamentos do Bhakti Yoga. Isso também é muito importante, porque o Bhakti ele vai ser integrado ao pensamento tântrico. Não há Tantra sem Puja. E é importante a gente saber disso, e eu já vou dizer, assim, já vou levantando algumas lebres aqui para a gente refletir, porque muitas vezes as pessoas têm uma percepção do budismo não dual, chamado Dzogchen, ou Ati Yoga, como um caminho que, nomeadamente, é chamado sem mestre, como se não existisse uma relevância no rito, no relacionamento sagrado de Guru Chela, ou seja, de mestre e discípulo. E isso não é verdade. Então, as bases do Bhakti Yoga estão sendo construídas aí nesse período, mais ou menos no mesmo período em que Buda nasceu. Em 483 a.C., nós temos a provável data do primeiro concílio budista, no qual os principais discípulos de Gautama, ainda vivos, sistematizaram os ensinamentos e discursos memorizados. Ou seja, mais ou menos nesse período, os discípulos, Buda já havia entregado o seu corpo, dado o seu paranirvana, ou Mahasamadhi, né? Mahasamadhi no contexto do yoga, paranirvana no contexto do budismo. E uma vez que começaram a morrer os discípulos que foram testemunha oculares, eles então passam a organizar isso e a escrever. Então tem o primeiro concílio e começam então a anotar. Então, fulano de tal, você esteve com Buda onde, quando, por qual período? Aí a pessoa, olha, eu estive com Buda em tal lugar. Então, quando você começa a ouvir ou a ler os textos budistas, você vai ver os tradicionais, você vai ver que eles começam normalmente assim, ó. Assim eu ouvi. Uhum. Estando abençoado, por exemplo, em Rajagriha, na companhia dos bhikkhus, das bhikkhunis, etc. Ou seja, assim eu ouvi é porque eles estavam falando, existia uma tradição oral, tinham ainda discípulos vivos, e cada um foi relatando. Então, aquele que estava escrevendo sempre começava o texto dizendo, assim eu ouvi. Então, Buda estava em tal lugar, e assim foram registrando esses ensinamentos. Esses ensinamentos, eles estavam circulando, mas o budismo é considerado uma escola heterodoxa. Ou seja, ela não segue estritamente os caminhos, a perspectiva dogmática e litúrgica dos brahmanes, da casta dos sacerdotes. Então, eles são considerados heterodoxos, uma perspectiva herética, porque não seguem os Vedas. É discutível isso, porque, obviamente, esta é a visão de quem segue a ortodoxia. Não acho que, de fato, Siddhartha Gautama ignorasse os Vedas, ignorasse as Upanishads. Pelo contrário, provavelmente, o que nós entendemos como conhecimento, o darshan de Gautama, ele foi um conhecimento lapidado. Tanto que ele mesmo diz, tanto sobre os ensinamentos quanto sobre a meditação,
que aquilo que ele estava trazendo não era novo, que aquilo que ele estava trazendo estava sendo resgatado. Então a gente tem ali Sankhya, puro Sankhya, tem yoga, o yoga místico, ok? Tem perspectivas ali que estão presentes também nas Upanishads, mas digamos que a religião oficial considera o Buda Dharma, a visão de Buda, o darshan de Buda, herético, uma heresia, uma heterodoxia, fora dos Vedas, fora do conhecimento védico. Então, existe muita perseguição ao Buda Dharma. E muita coisa se perdeu. No entanto, existe aquilo que é chamado Tipitaka, ou a coletânea dos 3 cestos, onde, né, eram 3 grandes cestos com todos os ensinamentos reunidos, todas as memórias dos devotos reunidos nesses 3 grandes cestos. E ali você tem escrituras que são mais didáticas, mais filosóficas, que elas trazem mais dos argumentos filosóficos, e você tem aquela seleção de textos que fala mais do comportamento do Shamaya, que é as observâncias comportamentais, éticas, morais. E você tem também o corpo de conhecimento, que são as instruções de meditação. Enfim, os textos, eles foram protegidos como deu. Provavelmente, muita coisa se perdeu. Em 400, ou seja, 483 do primeiro concílio, em 400 a.C., a gente tem a data provável do Dhammapada. Dhammapada, Dharma, né? Na verdade, Dharmapada, o passo, a flor do Dharma, né? O lótus do Dharma, que é uma escritura em língua Pali, que pode ser visto como um compêndio de yoga, assim como o Bhagavad Gita. Então, o que acontece? O Bhagavad Gita se torna um documento de base, de fundamento para os yogis, para o hinduísmo, e o Dhammapada se torna um documento, um fundamento da prática espiritual dos budistas. Tem essa importância. Inclusive, fica registrado. Leia a Bhagavad Gita, leia o Dhammapada, são excelentes. Ambos vão trazer muitas compreensões, muitas luzes para a nossa inteligência. 383. Data provável do segundo concílio da comunidade budista, ao qual escritos, sermões e poemas escritos por monges e monjas foram acrescentados às escrituras canônicas. Quais são essas escrituras canônicas? O Tipitaka, as coletâneas dos 3 cestos. Nessa época, um fato importante deu-se. Dividiu-se a comunidade budista em Theravadins e Mahasangikas, cujo pensamento deu origem ao chamado Mahayana, o grande veículo. Então, assim, o que acontece é que teve uma ala mais tradicionalista, tanto que, né, chamada Theravada, que significa o caminho dos anciãos. Estes são os budistas de manto amarelo, e teve aí os Mahasangikas, que trouxeram uma perspectiva chamada altruísta. A crítica, digamos assim, é que os Theravadins seriam monges que não estão preocupados com o sofrimento do mundo. Eles querem simplesmente sair do samsara. Então, a vida deles é completamente consagrada à libertação, a viver a vida santa para romper com a escravidão do samsara. Supostamente, sem olhar muito para os problemas do mundo. E o Mahayana seria aquele caminho do Bodhisattva, ou seja, da pessoa que está no caminho de libertação do samsara, mas que faz um voto. Eu não sairei do samsara até que eu possa ter colaborado com a liberação de todos os seres, até o último ser. Que eu permaneça no samsara até que todos alcancem nirvana, a suprema realização.
Curiosamente, também teve uma racha dentro da Sangha de Bhagavan, porque tinha gente que achava que Bhagavan era meio Theravadin, que ele não se preocupava com os problemas do mundo. Então, assim, a primeira coisa que eu queria dizer é que essa é uma discussão muito animada, sabe, muito calorosa no meio budista. A gente não precisa detalhar isso, mas, assim, é preconceituoso esse ponto de vista de que os Theravadins não são comprometidos com o alívio do sofrimento dos seres no samsara, ok? Inclusive, as comunidades Theravadas produzem muita muito assistencialismo social, muito movimento de alívio mesmo do sofrimento, de um modo geral. Ok? Então, só para deixar isso esclarecido, por quê? Porque vocês vão sair absorvendo conhecimento por aí. De repente, vocês podem dar de cara com coisas que são preconceitos e não verdades sobre o campo. E mesmo que não existissem essas obras, agora eu vou falar uma coisa bem opinião mesmo, assim, como eu olho para isso, e que é algo que eu escuto desde que eu comecei a meditar 20 e tantos anos atrás. A pessoa que está buscando a sua liberação, então ela não está preocupada com o que está acontecendo no mundo. Como se buscar a própria liberação não fosse o melhor que você pode fazer pelo mundo. Como se a autorrealização não fosse gerar um benefício incomensurável para todos os seres dentro do samsara. Então, esse também é um ponto interessante da gente contemplar, né? Só dentro desse assunto aqui, dessa polêmica. Muito bem. Em 269 a 232 a.C., o imperador Ashoka, depois de sua conversão, impulsiona o budismo, disseminando-o em toda a Índia. Então, os budistas sofrendo perseguição, é texto queimado, é aquela situação toda, e de repente o imperador, um grande imperador da Índia, se converte ao Buda Dharma. Inclusive, é quando a roda do Dharma é colocado na bandeira da Índia, que está aí até hoje, já que também a ideia da roda do Dharma não precisa ser necessariamente entendida como uma noção budista, porque não é, de fato não é. Mas é dito que Siddhartha Gautama, quando veio ao mundo e se iluminou, no momento da sua iluminação, ali ele estava passando os seus dias gozosos de Buda, e ele pensou, eu poderia falar para as pessoas tanto quanto eu poderia ficar aqui simplesmente gozando do meu estado exaltado. E aí, Maras, o demônio tentador, o Satã budista, chegou para ele e disse, não, Gautama, fica de boa aí, rapaz. Você já está iluminado. Para que você vai se envolver com as pessoas? Vai dar um trabalho isso. Desfrute do seu nirvana. E, ao mesmo tempo, Brahma, o soberano criador, se manifestou diante de Gautama. Em Anjali, implorou, ó Gautama, veja o quanto a humanidade sofre. Por misericórdia do sofrimento de tantos migrantes no Sansara, faça girar a roda do Dharma. Então, assim, para os ortodoxos, isso soou mal, sabe? Que, tipo, quer dizer que a roda estava parada? Então, né? Aí a gente não vai entrar nesse mérito da discussão se ela estava parada ou não. Mas o fato é que Gautama deu uma boa incentivada em coisas que precisavam ser ponderadas, como, por exemplo, o derrame de sangue inocente. Gautama era contra o derramamento de sangue nos altares do sacrifício. Então, só um detalhe. Existem muitos outros detalhes que fazem, que mostram que sim, porque Gautama veio, questionou e trouxe o seu ponto de vista, isso foi importante para a transformação, para a otimização, inclusive dos caminhos ortodoxos. Então, a gente pode dizer que sim, de uma certa forma, ele girou a roda do Dharma e ele colocou algumas engrenagens da roda do Dharma que andavam um pouco enferrujadas, talvez,
deu uma lubrificada e fez ela funcionar melhor. E, obviamente, né, esse também foi um dos principais motivos pelos quais sofreu tanta perseguição. Então, assim, de 200 até 400 depois de Cristo é o período de grande florescimento do budismo. Inclusive, não está aqui, mas assim, o budismo chega a influenciar o pensamento filosófico dos gregos. O helenismo tem influência do budismo. Então, assim, o budismo, ele, afinal, agora o imperador está dando o apoio e consegue dar aquele respiro, aquele fôlego para poder se desenvolver mais amplamente. Chegando, então, para essa era depois de Cristo, nós vamos ter em 300 e 200 a 500 depois de Cristo, ou seja, entre o século terceiro e quinto, 320. perdão, 320 a 500 depois de Cristo, então entre o século terceiro e o século quinto, os soberanos da dinastia Gupta promovem um florescimento cultural, especialmente por volta de 400 depois de Cristo, do século IV. A dinastia Gupta provavelmente foi quem abriu o terreno para a manifestação cultural do Tantra. Durante esta era clássica, foram estabelecidos padrões na literatura, na arquitetura, na arte e na filosofia. Este império do norte da Índia promoveu o Vishnuísmo e o Shivaísmo, e no seu auge governou ou recebeu tributos de quase toda a Índia, e também foi tolerante com o budismo. A dinastia Gupta, ela existe até hoje na Índia. Se você for lá no Wikipédia, o guru da modernidade, e jogar lá dinastia Gupta, você vai encontrar. Eles são, inclusive, hoje, foram muito e são ainda muito importantes no desenvolvimento tecnológico da Índia. Então, assim, é uma dinastia que se preocupava, já que a Índia tinha passado por muitas violentas invasões, se preocupava em proteger o campo de conhecimento, de filosofia, de arte, e, claro, tudo isso vai afetar diretamente o comportamento social. Então, era uma maneira de proteger a Índia, porque a Índia estava sendo duramente castigada por séculos. Por séculos, ela foi duramente castigada por muitos invasores. Inclusive, quando Siddhartha Gautama nasce, a Índia está em polvorosa, com batalhas tribais por todos os lados e invasores. Ok? Então, é importante a gente saber disso. Qual é a importância deste movimento nascido da dinastia Gupta e como ela fez questão de florescer tudo, proteger tudo. O vishnuísmo estava caindo, dinheiro, recursos, vamos fazer ele levantar. O shivaísmo está caindo, vamos fazer ele levantar. O budismo é heterodoxo, não importa, ele é da Índia, ele é hindu. Vamos levantar, vamos investir, vamos proteger. Com isso, entre 350 e 500 depois de Cristo, a gente tem o surgimento do tantrismo hindu e budista. Mas é assim, veja, é meio junto, tá? A dinastia Gupta e o tantrismo nascendo. É por isso que tem muita gente que diz que o Tantra é resultado da dinastia Gupta, do empenho dessa dinastia. Então, a gente tem o quê? A gente tem o surgimento do que é chamado Natya Shastra, que é o florescimento da filosofia estética. Isto é Tantra. Se você colocar Tantra no Guguru, o guru da modernidade, junto com o Wikipédia, você vai achar todo tipo de informação. Mas, assim, a informação realmente quente para ser dada para vocês é que Tantra é uma filosofia estética. Este escrito em sânscrito, Natya Shastra, consiste de 36 capítulos de 6.000 sutras ou versos. Algumas passagens foram escritas em prosa. É o mais antigo texto existente sobre as formas de produção do teatro, que também vai influenciar outras culturas. Alguns teóricos acreditam que ele deve ter sido escrito por vários autores em diferentes épocas, porque provavelmente
O clã Gupta, perdão, estava ali investindo e outros clãs começaram a investir, então foi uma produção continuada e ele abrange vários elementos, como cenografia, dança, maquiagem, música, mímica, figurinos, sentimentos e emoções, o que é chamado de rasas, na relação com a plateia. Existia o interesse de, através de todos esses elementos listados, produzir asas, produzir emoções, sentimentos, enlevos, comoções na plateia. Porque se você quer alterar o quadro geral de uma sociedade, de um país, de uma nação, ou mesmo do mundo inteiro, se você quer produzir uma nova dinâmica de relacionamento, você vai pegar pela emoção. Então, a cultura é o caminho de transformação. Isso foi usado para o bem, foi usado para o mal. Mas na Índia, o objetivo era o florescimento, o fortalecimento da cultura, do conhecimento, da sabedoria. De forma que, continuando aqui, o primeiro manuscrito desta antiga obra foi encontrado em 1860, muito mais tarde. É o único texto que detalha as músicas e os instrumentos da música clássica hindu deste período. O termo Natya Shastra pode ser traduzido literalmente como um compêndio sobre teatro ou um manual das artes dramáticas. Em seu uso atual, esta palavra não inclui dança ou música, mas, etimologicamente, a raiz da palavra sânscrita refere-se também à dança. É tanto que Nataraja, né? Natya, Nataraja. Exato. Dançarino. Então, a gente pode dizer que esse texto aí, né, ele é o representante primordial do que é o Tantra, ou seja, uma filosofia estética. Por que que isso tudo é tão importante? Isso tudo é muito importante porque em 600 depois de Cristo, no século, aí já no século VI, é a composição do Revajra Tantra, do Gurya Samadhya Tantra do budismo. O que acontece é que o Tantra ele propõe uma apresentação do conhecimento de uma forma que te comova, que movimente em você emoções. Por quê? Porque o Tantra Dzogchen do budismo não dual, ele é também chamado de Hridaya Vajra, o caminho que te leva diretamente ao coração diamantino. É uma comunicação de coração para coração. Eu sei que tudo isso que eu estou falando mobiliza muito mais o intelecto do que o coração. Eu espero que não, de repente consiga também te animar aí por esse campo cardíaco. Mas é para que a gente possa ter a noção do que é que nós vamos adentrar enquanto estudo do Dzogchen. Nós vamos entrar um campo onde o conhecimento ele tem alta carga poético-metafórico. Muito poético, muito metafórico. Figura de linguagem. Tudo isso para poder promover certas sensações em você, para que, através do discurso, você possa acessar a verdade mais profunda, não dual, do Dzogchen, que significa a grande perfeição, a grande plenitude, ou Ati Yoga, o Yoga Supremo. Em 700 depois de Cristo, então lá no século VII da era cristã, nós temos o suposto início do uso da palavra Sahaja. Esta palavra, ela foi utilizada como uma realização espiritual ou compreensão última a respeito do mundo fenomênico e transcendente. O que acontece? Não é que a palavra Sahaja estava sendo usada pela primeira vez, ela já era usada antes, mas antes ela era usada para falar do quê? De crianças que nasciam juntas, de gêmeos.
Então, conato, nasceu junto. Sahaja. Depois, ela começa a ser utilizado dentro do campo filosófico. Acontece uma coisa muito parecida com a filosofia grega também. Porque, se a minha mente não me trai, Sócrates era filho de uma parteira. Então ele começa a falar da filosofia como um processo de parto. Ele compara as dinâmicas do parto, né, daquilo que acontece durante o parto, e a gente tem aqui uma doula que poderia até explanar isso para a gente. Não. Vai ficar 3 horas falando. Tá, então, assim, o que acontece? Ele entende que certas situações de dentro do parto eram similares, poderiam ser comparados com o processo da filosofia, porque filosofar é dar luz a novas ideias, a novas visões e percepções do mundo. De forma, então, que Sahaja, que era um conceito que na etimologia da palavra significa conato, nascido junto, começa a ser usado filosoficamente para expressar uma certa realização espiritual. E isso aqui estava surgindo, o conceito Sahaja, ele acabou sendo tomado de uma forma que ele se expandiu. Então você vai encontrar esse conceito espiritual, de uma realização espiritual, Sahaja, dentro do budismo, dentro do hinduísmo, Vaishnava, dos devotos de Vishnu, e também Shaiva, dos devotos de Shiva. Ou seja, aquilo foi... Esse conceito ele começou a se proliferar, ele começou a se enraizar em praticamente todas as doutrinas, inclusive no jainismo, no sikhismo, ele foi prosperando. As origens da palavra estão em Apabhramsha, uma língua extinta, no antigo Bengali, no antigo Oriá, no Aramia, em todas as línguas orientais indianas, onde seu primeiro atestado uso literário ocorre no século VIII depois de Cristo. Escrito, ok? O primeiro uso em texto. A palavra era usada em um contexto espiritual pelo mestre norte-indiano Siddha tântrico chamado Saraha. Nas palavras do guru. Assim, a partir da espontaneidade Sahaja, que é única, repleta de perfeições do Buda, são todos os seres sencientes nascidos, e nela vêm para descansar, mas não é nem concreta, nem abstrata. Aqui a gente já entrou no Dzogchen. Isso já é Dzogchen puro. O que acontece? Não é possível compreender claramente, profundamente o Dzogchen sem ter-se esta clareza de que o conceito Sahaja é essencial. Mas veja, ele não é só essencial no Dzogchen. Tanto que nós aqui estamos com a velhinha acesa para o nosso Guru Shri Ramana Maharishi, que, além de usar o conceito comum vedantino, moksha, também usou o conceito comum budista nirvana e falou da liberação como sahajasthiti, o estado natural, ou estar assentado em sahaja, na espontaneidade, na naturalidade. Até acontece, né? Esse meio da não dualidade, a gente sabe que tem muita fofoca, tem muita polêmica, enfim, tem muito de... Onde não, né? Mas é que esse meio tem muito. E tem gente que, por exemplo, diz assim, é impossível você seguir Bhagavan Shri Ramana e seguir Dzogchen. É contrário. Depois eu vou explicando, né, na medida em que a gente for aprofundando, eu vou explicando por que as pessoas acham que são contraditórias. Mas, em verdade, não é. Não é. Porque existe uma ideia, que é mais do que uma ideia, porque ela é uma realidade, que unifica Shaivismo, Shaktismo, Vaishnavismo, budismo, tântrico tibetano não dual, ou Dzogchen. E também o sikhismo. Qual é essa ideia? Sahaja. A espontaneidade. A naturalidade.
o nosso encontro hoje, basicamente, era contextualizar vocês. Tomara que isso não soe maçante, cansativo e um banho de água fria. Oh, eu estava achando que a gente já ia sair perfurando os grandes ensinamentos, né? Penetrando os grandes ensinamentos do budismo não dual, tântrico, tibetano e hindu, e puxa vida, não é. Mas, nos 10 minutos que nos cabem, existe aqui, neste apontamento do grande guru Mahasiddha Tantrika Saraha, em que ele diz assim: a partir do Sahaja, ou da espontaneidade, que é única, repleta da perfeição de todos os Budas. São todos seres sencientes nascidos, ou seja, você já nasceu na realização de todos os Budas. E nela, nesta consciência de espontaneidade, de naturalidade, todos vieram para descansar. Mas não é nem concreta, nem abstrata. Esse é um ponto importante. Nós já nascemos na libertação espontânea. Nós estamos introduzidos no gozo supremo da realidade, que também é nomeada dentro do contexto tântrico, budista e não, como a mãe original. Nós estamos no gozo da mãe e nós viemos aqui para desfrutar, repousar e descansar neste gozo. Esse descanso na mãe origem, na realidade, no Sahaja, na realização de todos os Budas, é o mesmíssimo Sumairu. Fique quieto. Em vez de Bhagavan dizer, fique quieto, ele poderia dizer, descanse. Como ele diz, fique quieto, a gente diz, Shri Ramana Maharishi. Se Bhagavan fosse do budismo tântrico tibetano do Dzogchen, ele diria, somente descanse. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, vamos, num breve momento, somente descansar como consciência.
não existindo distinções entre esse repouso em consciência plena, espontânea e natural, apenas abrimos os olhos, externalizando a percepção. Tudo bem. Peço perdão, hoje Morrini quase não compartilhou da voz macia Ah, dela. Compensação, os próximos vocês vão ter bastante da voz dela. Na medida em que a gente permear os conceitos básicos, fundamentais do Dzogchen, também vocês vão perceber que nós vamos ter mais meditação, mais contemplação do que leitura. Por quê? Porque o Dzogchen são sutras, são versos, pequenos versos. as leituras são meditativas, né? São muito meditativas. Então, mesmo quando a gente está abordando os aspectos que constroem, digamos assim, a filosofia, vocês vão ver que é totalmente meditativo. Então, hoje a gente tem essa contextualização. Esse vídeo vai ser aberto para todos do Shri Ramana Mandir. Então, fica sendo o nosso cartão de visitas para você adentrar este campo de estudo do Dzogchen, que a gente realmente acha que tem muito material proveitoso dentro desse escopo de conhecimento. E sempre que possível, a gente vai fazer o paralelo com os apontamentos de Shri Ramana Maharishi, para a gente ver o quanto que o Sahaja do Dzogchen não é diferente do Sahaja de Bhagavan Shri Ramana. Como não é diferente do Sahaja do Vaishnavismo, do Sahaja do Shivaísmo, do Sahaja do Sikhismo e assim por diante. Então a gente espera que esse primeiro encontro tenha oportunizado alegria, entendimento, comoções, como a gente viu que é o objetivo do Tantra, né? Que isso possa florescer em uma grande e bela jornada de autoconhecimento por esse campo de conhecimento e outros tantos. É isso. Então a gente vai se despedir de vocês no YouTube, e vocês que aqui estão presentes, quiserem ficar um pouquinho mais para a gente dialogar um pouquinho, okay? A gente não vai ficar muito mais, mas a gente pode ficar um pouquinho com vocês. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.